inúmeras coisas que pode se falar sobre unidade, mas eu quero começar hoje aqui à noite, apesar de cedo também já ter sido falado sobre unidade, eu quero começar falando sobre um propósito. Talvez existam vários propósitos, mas um propósito eu creio e entendo que é um dos mais importantes. Amém? Quem está comigo aí? Amém? Sabe qual é, eu até anotei aqui, sabe qual é o maior propósito da unidade? Ou um dos maiores propósitos da unidade? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você sabe, irmão? Pergunta para ele aí, Lídia. O E de Jesus. Você sabe qual é o maior propósito? Sabe qual é o maior propósito? O maior propósito, ou um dos maiores propósitos, mas eu entendo que seja o maior, porque a partir dele que vão vir os outros, é formar um corpo. O maior propósito da unidade é formar um corpo. Amém? Quem pode dizer amém para isso? A unidade, a união de membros forma um corpo. Somos um, irmão, em Cristo Jesus. Somos um. Não tem uns caras que falam mais na gíria e falam assim, é nós. Amém? É nós, irmão. É nós, e vai lá e toca na mão e tal. Né, Bisa? As irmãzinhas mais descoladas falam, Bisa. É nós, irmã. E é nós mesmo. Não é mais somente eu, sobre mim, sobre o que eu quero, o que eu faço. Deus trata individualmente, pastor Gilmar? Trata, mas nós somos um em Cristo. E mesmo você lá na sua casa, porque aqui é a reunião dos santos. O corpo de Cristo não é as quatro paredes. O corpo de Cristo é você aqui, reunido, sentadinho aí no seu lugar. Alguém já viu um braço passar pelo semáforo assim, está parado no semáforo lá, e passa uma mão assim, sozinha? Alguém já viu? Eu não, eu vejo uma pessoa, um corpo. É assim, nós somos um corpo em Cristo. Então o maior propósito da unidade é formar o corpo. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 17, a partir do verso 17. João 17, 17. Você que está com o celular e tem essa mordomia aí na sua mão, se você puder e conseguir e souber também, né? Coloque aí na versão Nova Almeida atualizada, para a gente ler o que eu leio aqui, você lê igual aí, se você puder. Você que tem aí no celular, eu sei que a tradução que às vezes aparece aqui, a NVI, fica diferente. Vou pedir para a mídia providenciar aí uma que tenha as mais versões, amém? Já estou cobrando aqui, puxando ele. Amém? Quem gosta da ideia de ter todas as versões? Porque às vezes o pregador está aqui falando e a palavra está de um jeito e ali está de outro e na sua Bíblia está de outro. Sim ou não? Amém? Se você tiver a NA Nova Almeida atualizada, coloque nessa versão que vai ficar de mais fácil entendimento para você. Você vai acompanhar justamente aquilo que eu vou ler. João 17, a partir do verso 17, nós vamos ler até o 23. Quem achou, diga glória a Deus aí. Se você não tiver a versão, amém, irmãos? Não tem problema também, tá? Não vai ficar chateado aí. Oh, eu não tenho, minha Bíblia é antiga. Não tem problema, tá bom? Tá bom, irmãos? Amém? Vamos ler? Diz assim, na versão que eu estou lendo aqui. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós
ambos o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você pode glorificar a Deus? Eu convido você nessa noite, a toda palavra que eu ler da parte do Senhor, a palavra mesmo, o texto, você preste bastante atenção nas palavras. Talvez as minhas palavras, aquilo que eu falar aqui, do que Deus falou no meu coração, talvez você não preste tanta atenção. Mas quando estiver lendo a palavra, preste atenção naquilo que a palavra de Deus fala para o seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Eu estou sendo muito pegajoso aqui ou não? Não? Quem está gostando da palavra? A palavra é de Deus, amém? Eu coloquei aqui, o propósito da unidade, formar o corpo. Um corpo santificado na palavra da verdade, cheio do Espírito Santo, para que o mundo ouça, creia e conheça o Filho de Deus em nós e através de nós. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Um corpo santificado, nós temos falado de santidade aqui, sim ou não? Amém? Um corpo santificado na palavra da verdade, cheio do Espírito Santo, para que o mundo ouça. Amém? O mundo precisa ouvir. Amém? Através de nós. Para que o mundo ouça, creia, conheça o Filho de Deus em nós e através de nós. Essa frase foi o Espírito Santo que me deu, orando na minha casa. Se você não tem o costume de falar com Deus através do Espírito Santo, Ele fala. Amém? Amém, Fá? O Espírito Santo de Deus fala. Talvez você olhe para mim agora e fale assim, mas Ele fala, eu vou ouvir realmente uma voz dEle? Existem casos que sim. A minha esposa já ouviu a voz do Espírito Santo dentro da nossa casa. A minha esposa já ouviu, para a glória de Deus. Talvez você não ouça. Eu não ouvi ainda. Audível, sim, ouvi mesmo com os meus ouvidinhos aqui. Não ouvi. Mas eu ouço através daquilo que Ele fala no meu coração. E talvez seja assim que Deus fala com você. Às vezes um vídeo que você vê, uma frase que alguém te manda, um bom dia que alguém te dá, um abraço que você recebe, Deus fala com você. Sim ou não? Amém? E a palavra de Deus aqui em João 17, a partir do verso 17, o capítulo todo de João, ou pelo menos uma boa parte dele, fala sobre a oração sacerdotal. É a oração de Jesus ao Pai, porque no capítulo 16, no capítulo anterior, nós vamos ver que Jesus, ele está falando para os seus discípulos acerca da sua morte, acerca da sua entrega, daquilo que ele faria e de tudo que eles ainda sofreriam por causa de servir a Jesus e crer no evangelho que ele pregava. Amém? Jesus está falando, dando essas instruções aos seus discípulos, e se você for pegar no capítulo 16, o último verso, é um verso muito conhecido, muito falado pelo povo de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, mas ele já estava declarando, eu venci o mundo. E você também pode vencer. É vencer contra as pessoas e contra elas? Não, Paulo fala, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e as potestades. Amém? É contra o inimigo da nossa alma, aquele que fere o nosso pensamento e o nosso coração, nosso corpo físico também. Jesus deixa esse último versículo no finalzinho do capítulo 16, e ele entra então no capítulo 17, orando ao Pai, glorificando ao Pai, porque ele era um com Deus, mas também um com a sua igreja, um com cada um de nós. E é isso que Deus deseja de todos nós, que nós sejamos um. Glória a Deus pelo menos. Amém. Nós sejamos um, irmãos. E como que nós vamos ser um? Na unidade. Unidade. Quem está gostando aí? Amém? Glória a Deus. Na unidade. Na unidade.
Interessante que Jesus, quando ele termina falando das aflições e depois ele ora ao Pai, o Espírito Santo falou assim para mim, no meu quarto, ele falou assim: olha, você quer suportar as aflições? Jesus fala de aflição no finalzinho do capítulo 16 e ele entra orando ao Pai falando de unidade e de um corpo. Quer suportar as aflições? Esteja ligado no corpo. Se você cortar um dedinho seu aí, ó, e tirar ele fora do corpo e deixar, o que vai acontecer? Vai morrer. Você quer suportar as aflições do dia a dia no seu trabalho? Você quer suportar as aflições na sua casa? Você quer vencer no seu casamento? Esteja ligado no corpo de Cristo. Esteja ligado no corpo de Cristo. Eu vou caminhar aqui só um pouquinho em João 17, que eu não posso deixar passar, que é muito forte. Esse trecho, João 17, Jesus começa dizendo assim: santifica-os, santifica-os. Eu vi um trechinho do vídeo do presbítero Henrique de manhã, e ele falou justamente isso. Olha, a palavra de Deus fala para nós nos santificarmos. Amém? Nós devemos ser santos na presença de Deus e também lá fora, porque somos um corpo. Como eu disse, não é as quatro paredes, somos nós. Quando você está lá na sua casa, você continua sendo um. Você continua espiritualmente, você é um do mesmo jeito. Ou você acha que quando você sai da porta ali para fora, você, não, agora eu sou só um membrinho separadinho, eu faço o que eu quiser. Mentira do diabo. Você continua sendo um, irmão, lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você estiver, na rua, no trânsito, você continua sendo parte do corpo. Deus não tirou você do corpo quando você sai da porta da igreja. Espiritualmente estamos unidos. Amém? Quem está entendendo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nesse texto, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo. Mas aqui ele vai falar justamente dessa frase que colocou no meu coração: para que o mundo ouça, para que eles creiam e conheçam que tu me enviaste, em que eu sou o Filho e tu és o Pai, e nós somos um com eles. A maior parte aqui, o cerne daquilo que Jesus falou com o Pai nessa oração, foi para dizer: olha, eu sou um contigo, e nós somos um com eles. E através de nós, irmão, sabe por que eu coloquei assim, em nós e através de nós? Porque Jesus fala assim, ó, para que o mundo creia. Quando nós falarmos da palavra de Deus para alguém que não conhece ainda Cristo, eles vão crer. O que é mais fácil de enxergar? Uma parte do corpo ou o corpo todo? O corpo todo, irmãos. O corpo todo. Então quando nós nos tornamos corpo de Cristo, as pessoas vão ver em nós. As pessoas precisam ver em nós a unidade do corpo. Amém? Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus? E como não falar? E como falar do corpo de Cristo? Oh, glória a Deus. Aleluias. Deixa eu achar o texto que eu podia deixar aqui. E como falar do corpo de Cristo sem lembrar de alguém que foi inserido, que foi enxertado no corpo? Quem já ouviu falar aqui de Saulo de Tarso? Amém? Esse homem, irmãos, era um dos maiores, foi um dos maiores perseguidores da igreja no seu tempo. O ofício de Paulo era perseguir cristão. Era pegar os cristãos e as mulheres pelo cabelo e arrastar e levar prisioneiro, combater a palavra de Deus. Esse era o ofício de Paulo. Mas esse homem, ele foi encontrado, ele foi alcançado pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Assim como nós fomos também. E esse homem, ele foi inserido, ele foi enxertado na videira. E ele se tornou um dos maiores missionários e pregadores do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Interessante eu falar sobre essa parte do corpo, porque quando Saulo, no episódio que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, se eu não me engano, esse eu não marquei, quando Saulo ele é confrontado ali pelo próprio Jesus, pela presença do próprio Jesus, que já tinha morrido, já tinha ressuscitado, porque Paulo não viveu no tempo de Jesus, mas um pós
Jesus, ele veio após Jesus. Quando Paulo ele é confrontado ali, Jesus ele fala assim, ó, é uma frase muito conhecida: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas peraí, Paulo estava perseguindo Jesus, irmãos? Assim, literalmente falando? Não, ele estava perseguindo os cristãos. Pode sair daqui, Lari? Pode? É que tá gravando aqui, não sei, né, parceiro? Vai que sai da câmera. Tô segurando a perninha aqui. Irmãos, Saulo, que é Paulo, não estava perseguindo Jesus, assim, o Jesus vivo ali, humano. Ele estava perseguindo os cristãos, mas o que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? Porque aqueles cristãos eram parte de Jesus, assim como você e eu somos. Quem está entendendo? Sabe, é por isso que eu falo para você que quando você não está aqui, quando você está lá fora, você continua sendo parte do corpo. Você continua fazendo parte dessa união. E como não falar de Paulo? E Paulo ele traz muitas recomendações para a igreja. E uma das coisas que Paulo mais fala, pastor João, é sobre a unidade do corpo. Uma das coisas que Paulo mais fala é da unidade do corpo. Amém? Eu convido você a abrir a palavra de Deus e prestar bastante atenção, como eu já falei, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o 6. Efésios capítulo 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do seu irmão que está sentado do seu lado aí. Glória a Deus por tudo que é feito neste lugar. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio, através de nós, da nossa vida. Quem achou, diga glória a Deus aí. Efésios 4, 1. A tradução que eu tenho aqui diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso, irmãos, mas ele continuava sendo parte do corpo de Cristo. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Fala pro irmão que está do seu lado: irmão, eu suporto você em amor. Tem hora que dá vontade de grudar. Amém? Não é, ué? O E tá dando uma risadinha aqui. Lascado. Suportai-vos uns aos outros em amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta. Vamos continuar? Versículo 3: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você pode glorificar a Deus? Que palavra abençoada, irmãos. Paulo estava preso, mas sabe como Paulo se referia à prisão? Eu estou preso no Senhor. Porque Paulo estava preso porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo e para ele era lucro. Tem problema que eu estou preso, tem problema que eu vou morrer para o Senhor. Eu não estou fazendo aqui, irmãos, como o pastor Gilmar às vezes fala, a alusão a você gostar de sofrer, amém? Mas a palavra de Deus fala que a gente vai sofrer, só que o cristão quando sofre é diferente. É diferente, irmãos, até a morte, pasmem, até a morte do cristão alegra o coração de Deus. Até a morte do cristão alegra o coração de Deus. Eu falei isso lá na barbearia, para a glória de Deus, para um irmão cristão que faz parte do corpo, não é daqui da comunidade, mas faz parte do corpo.
que perdeu a sua mamãe com 88 anos, e ele colocou lá no Face, eu mandei uma mensagem para ele, digitalizada. Mandei para ele, olha meu irmão, acalma o teu coração, que o Espírito Santo seja o seu conforto, o seu consolo. E ele marcou o cabelo, foi lá cortar. Quando ele chegou, ele estava batido. E eu falei, irmão, descansa no Senhor. Ele falou assim, a minha mãezinha era crente, 88 anos, desde quando eu tinha 8 anos de idade, ela é cristã. Eu falei, então glória a Deus por isso, irmão. Ele ficou meio assim. Eu falei, glória a Deus, porque ela morreu no Senhor. Eu falei para ele, você quer uma prova disso? Salmo 116, verso 15. Salmo 116, verso 15. Você ficou curioso? Depois você lê lá. Amém? Depois você lê, irmão. Você vai ver se até na morte do santo, dos santos, como diz o salmista, Deus se alegra. Porque nós vamos para um lugar melhor. É dolorido para quem fica. Amém? É dolorido para quem fica. Mas existe até legados que são deixados pelas pessoas que se vão. Amém? Quem ainda está comigo aí? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. A partir do verso 3. Romanos, pegue aí comigo por favor. A gente já está chegando na metade. Vou correr aqui como diz o pastor Gilmar. Mas não vou deixar nada para trás. Amém? Romanos 12. É muito conhecido, né? Romanos 12, 1 e 2, fala de um corpo, de um sacrifício vivo e real que nós fazemos, que é o nosso culto racional a Deus. Mas a partir do verso 3, o contexto aqui vai falar sobre alguns dons e o devido uso desses dons. O Eric estava querendo que falasse sobre dons e Deus me levou aqui nesse trecho. Mas além de falar dos dons, Paulo deixa um ensinamento muito forte, muito interessante para a nossa vida, e eu quero compartilhar e ler junto com vocês Romanos 12, a partir do verso 3, e tem tudo a ver com a unidade do corpo de Cristo, amém? Quem achou aí? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Amém? Verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O irmãozinho está fazendo alguma coisa, está fazendo outra, irmão. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. É a função dele ficar lá na mídia? É um midianita? Amém. Glória a Deus pela vida dele. A sua função é dar um abraço no irmão que está lá precisando? Glória a Deus pela sua vida. A sua função é fazer um áudio de oração e mandar no grupo? Glória a Deus pela sua vida. Sabe por quê? Porque a sua vida é a minha vida. Nós somos um em Cristo, amém? E quanto mais nós exercemos isso, mais nós edificamos o corpo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O dom que você tem é pela graça, irmãos. Eu oro em língua. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Foi o Espírito Santo que te deu. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Amém? Toda soberba lá no chão, em nome de Jesus, para nós todos, amém? Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Glória a Deus por quem ensina aqui na frente. O que exorta, glória a Deus pela vida do pastor Gilmar, da Rafinha, né, Rafinha? O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui na casa do Senhor, com generosidade, com amor, com o coração aberto. Amém? Com o coração aberto, contribua, porque Deus tem sustentado você. O que preside com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria.
Não adianta você exercer a misericórdia do Senhor com peso. Eu vou perdoar aquele irmão lá, porque, meu Deus, né? Se eu não perdoar... Não, irmão, é com alegria. Sabe uma das coisas que pode tirar a nossa salvação? A falta de perdão. Muito se fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, pastor Gilmar? Muito se fala. Não se blasfemar contra o Espírito Santo. Amém, é isso mesmo. Blasfemou, apostatou da fé. Você vai para baixo, não vai para cima. Simbolicamente falando. Agora, se você não perdoar, Jesus perdoou todos na cruz lá. Todos que creem. Todos que aceitarem o sacrifício de Jesus. Está aqui hoje, nós vamos celebrar hoje. Em memória dele. Amém? Perdoe o seu irmão, mas com alegria. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sem preferência aos outros. Irmão, você é uma bênção, você é melhor que eu, não tem problema não. Honre o outro. Quando você honra o seu irmão, você está honrando a você. Quem está entendendo? Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Seja paciente, irmão. Está passando por luta, por tribulação? Seja paciente e perseverem na oração. Persevere na oração. Quer falar com Deus? Vai orar. Vai orar, irmão. Eu não sei orar, irmão, mas quem disse que você nasceu sabendo? Ninguém nasceu sabendo orar. Mas vai orar, fala com Deus, converse com Ele, do seu jeitinho mesmo. Amém? Amém? Amém. Tá muito pesado? Não, né? Ajudem, versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Eu vou orar pelo aquele irmão, amém, mas se você puder colocar a mão no seu bolso, coloque, irmão. Se você puder colocar a mão no bolso, coloque. E não precisa contar para ninguém, não. Amém? Sabe quando a palavra de Deus fala assim, quando você for dar a sua oferta, a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa, agora não lembro qual que é a mão primeiro. Aí uma vez eu vi um pregador, eu vou sair aqui um pouquinho, tá bom, Lari? Uma vez eu vi um pregador falando que essa palavra era assim, ó, quando você vier trazer a sua oferta, você vem assim, ó, escondidinho, que uma mão não pode ver o que a outra está dando. Misericórdia, irmão. Quando a palavra de Deus fala isso, é para você não se exaltar. Eu ajudei o irmão lá. Ô, irmão, quem tem que ver você ajudar é o irmão lá, ó. É o nosso Pai, é Jesus. Você comentar com os irmãos, ó, irmão, ajudei lá, você viu, a pessoa estava precisando, é diferente. Amém? Os irmãos estão entendendo, amém? É diferente. Amém? Se precisar, ore, mas se precisar, coloque a mão no bolso para ajudar o seu irmão. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Seja hospitaleiro. Receba as pessoas. Tem irmãos aqui que são hospitaleiros até demais. Você nem pede para ir na sua casa, mas já fala, não, vamos lá que nós vamos orar para você, né, Juninho? Nós vamos orar. Não, irmão, mas eu tô bem, tô passando por umas coisas, eu com a minha esposa aí. Não importa, já falei com o irmão tal, já falei com a irmã Cida, já foi quando eu vi, tava todo mundo lá na minha casa. Isso é o corpo. Isso é o corpo de Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários, com humildade. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não seja sábio ao seu próprio olho. A sabedoria vem de Deus. Salomão, pede o que você quiser. Eu quero sabedoria. A sabedoria de Salomão veio de quem? Do Senhor. Não paguem ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas.
Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Amém, Igor? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você faz parte de um corpo que deve fazer o bem. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu vou falar que tô partindo para o final, amém? Pra vocês já ficar mais... Dá uma respirada, hein, irmão? Amém? Amém, pastor João? Opa, não pode tirar o negócio. Calma aí. Quase que eu ranquei e achei que era alguma coisa. Aleluia. É a modernidade. Glória a Deus por isso. Amém? Que palavra, irmãos. Que recomendação de Paulo, que foi inserido no corpo e agora ele entende como funciona e então ele nos deixa essa recomendação. Que palavra de Paulo, irmãos. Jesus é o cerne da Bíblia toda, amém? De Gênesis a Apocalipse. Trata-se da salvação em Cristo Jesus. Até no Antigo Testamento tudo apontava para Cristo. Mas existem algumas figuras na Bíblia que são notáveis. E uma delas que eu tenho uma admiração é por Paulo. Talvez você, eu gosto mais de Davi. Amém? Acho que é o Samuel, né, que gosta de Davi. Eu gosto mais de Moisés. Amém. Amém. A Bíblia é um todo, mas eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu falava ontem com o presbítero Donizete, lá na casa do Juninho, a gente estava no culto lá, diga-se de passagem, foi uma benção. Eu comecei a falar algumas coisas para ele, ele falou, não, para, eu sei que vai ministrar. Só eu sim. Eu falei, então deixe, amanhã você fala, não quero ouvir. E eu falava com ele, um pouquinho que eu acabei conseguindo falar, eu falava sobre uma vivência. Porque dentro do corpo, pastor Gilmar, o corpo aqui está vivo, sim ou não? Então nós precisamos viver essa unidade. E eu convido você a abrir a palavra de Deus num salmo muito conhecido. Estou partindo para o final, amém? Segura aí. Salmo 133. Salmo 133. Mas tem algo aqui nesse salmo que é surpreendente. Talvez você não tenha visto ainda, se viu, glória a Deus por isso. Mas foi algo que Deus me levou. Salmo 133. Aleluia. Vou até mudar. Essa agora, irmãos, eu vou pôr na versão mais tradicional, que é mais conhecida, que é o meio da Revista Corrigida. Que é a mais conhecida, né? Ó, quão bom e quão suave. Essa é a mais conhecida. Amém? Salmo 133 fala de uma vivência. Nós devemos viver a unidade. Nós devemos viver a união no corpo de Cristo. Amém? Quem está comigo ainda? Vamos ler, ó. Salmo 133, verso 1, 2 e 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa vivência, a nossa vida precisa ser em união, irmãos. Nós precisamos viver em união. Nós não podemos somente falar de união. Amém, pastor? Mas nós precisamos viver, colocar em prática a união. Talvez você não consiga abranger todos que estão aqui, mas pelo menos uma partezinha, como foi, eu comentei com o presbítero Donizete, pelo menos uma parte, se tiver 2, já está valendo, já é uma união do corpo. Viver em união. Se você puder ajudar alguém no dentro do corpo, já está vivendo a união. Talvez você não consiga um irmão lá que você não tem muito acesso, não conhece, mas o irmãozinho mais próximo de você está estendendo a mão, está ajudando, amém. O que está mais longe lá você não consegue ajudar, não consegue estar presente, mas você pode enviar um pix quando ele... Amém. Quem está entendendo? Nós precisamos viver, colocar em prática. Bem-aventurado aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. É a prática, a vivência do Evangelho. Versículo 2. É como óleo
precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, na união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na união, na vivência, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E essa vivência é o próprio corpo de Cristo. Olha que interessante que eu fui buscar aqui. Na minha Bíblia aqui tem umas concordâncias aqui de estudo. E quando fala aqui do óleo, eu abri aqui a concordância e fui lá olhar. E eu vou abrir lá para os irmãos ver. Êxodo 30. Êxodo. Se os irmãos não quiserem pegar, só ouça que eu vou pegar aqui para os irmãos. Êxodo 30, a partir do verso 22. Êxodo 30, 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Achei. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 30, a partir do verso 22. Preste atenção. Ó. E o Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, 3 litros e meio de azeite de oliva. Disto você fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa dos seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que sirvam como sacerdotes. O óleo, lá em Êxodo, fala de tudo que havia na tenda e depois no templo. E o que o templo representa, irmãos? Jesus. A gente aprendeu aqui com o presbítero Donizete, tudo que está fundamentado no templo, a adoração, o holocausto, os utensílios, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então essa união que o salmista fala, e ele cita o óleo, é para que a gente se lembre que é essa união no corpo que vai fortalecer eu e você na presença de Deus. É o corpo de Cristo. Nós estamos bem ajustados, bem ligados nesse corpo. Ezequiel 37 fala de um vale que estava todo seco, sequíssimo, como diz a palavra. E quando Deus leva o profeta lá e fala para ele profetizar, a palavra de Deus fala que cada osso se uniu com o seu osso. E depois veio o tendão, e depois a carne, e depois a pele, e se levantou e colocou como um exército, forte e numeroso. Eu sei que o contexto é para o povo de Israel, mas nós somos povo adquirido agora. Amém? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos. Para finalizar, eu quero ler um texto e convidar você para abrir junto comigo. E agora é o último mesmo. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Atos 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42. É interessante porque aqui Jesus ele já tinha sido morto, já tinha ressuscitado
já tinha deixado a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, no comecinho do capítulo, vem sobre o povo, sobre os discípulos, traz poder, traz unção. E lá no verso 42, a palavra de Deus, através de Lucas, vai falar para nós como que ficou esse corpo, essa união, essa unidade do povo de Deus. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, cantando, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Jesus falou lá na oração sacerdotal: para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles já estavam fazendo isso, ministrando a palavra do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo tem poder para salvar. O propósito da unidade é formar um corpo, e nós somos parte desse corpo. Amém?